O que eu tenho para dizer para os meus filhos de um pai justo? O que eu tenho para dizer para os meus filhos? Portanto, a minha alegria é maior. E sei que isso vai ficar histórico, ainda que a formação demore um pouquinho. Mas vou dizer sim, o Estado de São Paulo, mesmo com esse tardio que já foi bem colocado, acredito, senhores da mesa, não nos decepções. Não nos decepcione. Uma coisa é o governo, a política e tudo mais. Agora, uma coisa é o que está na mão de vocês. A autonomia. E tenho certeza absoluta que sairemos com a vitória, porque em cada um de vocês apenas basta o quê? Mais nada. Coragem. Obrigado. Então, o próximo inscrito é Mileide Barbosa, do Instituto Social Afro-Brasil. Bom dia a todos, meu nome é Mileide, eu represento não só a Educafro, mas represento o Instituto Social Afro-Brasil, represento também as religiões de matrizes africanas e eu poderia me estender aqui pelos cinco minutos, mas não tem mais o que falar, só peço a Deus, a Orixá e a Ieuá, que é a dona da visão, que ilumine a visão de vocês para que vocês possam assinar a cota no dia de hoje. Próxima inscrita, Isadora Brandão, professora pública de São Paulo. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Quero dizer que, para mim, como defensora pública negra, é uma felicidade grande ver esse espaço do Conselho ocupado pelo povo negro, por mulheres e homens negros, cara preta aqui dentro. Vocês não têm noção da importância simbólica e política desse momento. E eu espero realmente que a gente possa sair daqui hoje com uma resposta por parte dessa instituição que contemple os anseios de vocês todos que estão aqui presentes. Eu não vou falar nenhuma novidade em relação a tudo que já foi dito aqui, as falas me contemplaram bastante. Apenas vou também trazer algumas questões que fazem um pouco parte da minha experiência pessoal, enfim, da minha leitura a respeito da realidade, né, das instituições jurídicas no nosso país. Vou começar falando de algo que eu comentei numa mesa que recentemente que eu estive lá na Faculdade de Direito da USP, trazendo um exemplo que eu acho que é um espelho, é um retrato das instituições jurídicas no Brasil. Eu trabalho no Fórum Criminal da Barra Funda, lá no Departamento de Inquéritos Policiais. E lá no andar onde eu trabalho, bem próximo ali do DIPO, mais ou menos na região ali onde ficam os advogados da OAB, tem um quadro que retrata um homem negro escravizado, preso a um tronco, né, enfim, numa condição ali de quem estaria prestes, né, a ser chicoteado, a ser... E eu fico imaginando como é possível, né, que num fórum criminal as pessoas passem diariamente por aquele local e naturalizem e banalizem, né, nos termos do que já foi dito, a existência desse tipo de representação, imagem, né, das pessoas negras, né? Como a gente pode naturalizar e banalizar esse tipo de representação que naturaliza a lógica da subalternidade e da inferiorização dos negros? Né? Por que não colocar ali a figura de um jurista negro, né? Porque nós temos, como Luiz Gama, por exemplo, né? Então, eu acho que esse é um espelho, né, dessa reprodução, né, dessa naturalização do racismo que está colocada ali naquele espaço, né, não só simbolicamente, como nesse exemplo que eu dei, mas também diariamente naquelas varas criminais, né, que servem, como a gente sabe, para suprimir as garantias processuais daquelas pessoas negras que estão ali acusadas, que servem para encarcerar em massa a nossa juventude, que servem para pôr em prática um projeto de Estado genocida mesmo. Então, eu falo isso para dizer que a Defensoria, infelizmente, ela não escapa, né, dessa realidade. Ela não é exceção e ela precisa adotar, portanto, medidas práticas, né, de enfrentamento desse cenário.
Por quê? Porque o racismo ele é estruturante das relações sociais no Brasil, como já foi dito, isso é chover no molhado. Né? Nós não vivemos numa democracia racial. A democracia racial é um mito, preciso dizer isso, porque isso é insistentemente, o oposto é insistentemente colocado, incutido nas nossas mentes diariamente. Não existe democracia racial no Brasil. Os dados evidenciam isso o tempo inteiro, quando falam do acesso de negros e brancos à educação, à saúde, à alimentação. Né? E pontuar que essa convivência que existe aqui entre brancos e negros, ela se dá a todo momento a partir do paradigma da desigualdade. Nós estamos juntos, mas desiguais. Né? Basta a gente olhar um pouco aqui para esse cenário, esse espaço físico, da maneira como as coisas estão aqui organizadas. E as posições de poder que as pessoas ocupam aqui. Né? E que a miscigenação, ela se deu, né, a partir do estupro sistemático de mulheres negras, do esfacelamento das famílias negras trazidas de África. Né? Então, que essa convivência entre negros e brancos no Brasil, desde sempre, ela é marcada pela desigualdade. E para a gente enfrentar isso, a gente precisa mesmo de políticas afirmativas, de medidas que vão na contracorrente. Né? Até porque acho que também é interessante a gente colocar também, como já foi dito aqui, que esse racismo não só é estruturante das nossas relações sociais, como ele é estrutural, né? Ele é institucional. Né? Então, existe um racismo institucional. Né? A gente já foi dito aqui a questão, o exemplo, por exemplo, da lei de terras, né? De toda a política estatal destinada a subvencionar a vinda dos imigrantes para o Brasil, ao passo em que a população negra tem estado o tempo inteiro alijada de qualquer política de inclusão, né? E não é contemplada necessariamente, como deveria ser, pelas políticas de cunho universalista. Né? Então, a gente precisa, para combater o racismo estrutural, para combater o racismo institucional, de políticas afirmativas. Esse racismo institucional, ele não é uma abstração, acho importante a gente pontuar isso também. Né? Eu, como defensora negra, atuando ali naquele fórum, eu sinto ele, sofro ele todos os dias, quando eu tenho que entrar no fórum e mostrar uma identificação que eu tenho certeza que outras pessoas brancas não precisam mostrar. Né? Isso para ficar em um único exemplo, né? Um único exemplo dessa experiência violenta que é trabalhar no Fórum Criminal como mulher negra defensora todos os dias. Então, para finalizar, eu quero só colocar aqui, a gente chamar a atenção do Conselho para que a gente não discuta esse tema como se fosse um tema novo, como se a gente fosse extrair daqui argumentos novos. Não, né? Com todo respeito, não tem nenhuma mente iluminada aqui. O debate de cotas ele já é feito há muitos anos. As ações afirmativas já são adotadas em muitos países. Né? Os Estados Unidos são um importante exemplo. Né? E acho que a gente precisa debater isso de forma... não na perspectiva mesmo da manutenção desses privilégios brancos, né, mas de incorporação de todo um debate acadêmico, político que tem sido feito a respeito do tema. Né? Não vamos, então, portanto, achar que a gente vai inventar a roda, mas o que o Conselho precisa fazer é simplesmente, né, seguir a tônica, né, do que já tem sido feito de forma exitosa nas universidades públicas, em outros países, em outras instâncias da administração pública. Não há nada de especialmente dificultoso no enfrentamento dessa questão. Agora eu vou chamar o último inscrito, saudar aqui a presença do deputado estadual Adriano Diogo, um dos grandes apoiadores aqui da Defensoria Pública, que tem feito sempre um trabalho parceiro na Assembleia Legislativa por nós. Doutor Rafael, eu fui convidado aqui pelo Instituto Luiz Gama, pelo Silvio e pela Educafro, para vir me posicionar nessa audiência pública a respeito da introdução de cotas raciais nos concursos da Defensoria. E acho muito importante esse formato que foi adotado na proposta que veio da Ouvidoria da Defensoria Pública
para a introdução das cotas raciais. Queria dizer que é uma atitude corajosa, tanto da ouvidoria como da defensoria, abrir essa audiência pública para as entidades para discutirmos a introdução de cotas raciais nos concursos da defensoria. Porque acho absolutamente cabível a introdução desse mecanismo de cotas nos concursos da defensoria. Se nós formos fazer uma breve retrospectiva da história brasileira, estamos vivendo esses tempos de comissão da verdade, de reparação dos crimes da ditadura, mas o Brasil não fez a sua lição de casa no que se refere à escravidão. Nós não fizemos a comissão da verdade da escravidão. Não abrimos nenhum mecanismo de reparação, nem o Ministério da Justiça. Nunca no Brasil foi feita uma anistia da escravidão. Só dos torturadores, só dos opressores, só dos escravagistas. E por que é importante estar aqui hoje com a Educafro, com o Frei Davi? Porque a escravidão, ela tinha um fundamento ético e religioso. Qual foi o fundamento ético religioso que justificou a escravidão? O fundamento ético era: os negros não têm alma, os negros não são seres humanos, os negros podem ser escravizados. Não é à toa que nas sacristias é que se fazia a documentação e o cartório do tráfico. Essa visão teológica da teoria criacionista está sendo reeditada agora. Quais são os dois fundamentos básicos que regem, por exemplo, essa eleição presidencial plebiscitária? O rebaixamento da idade penal e a meritocracia. O rebaixamento da idade penal é a antessala da pena de morte, da legalização da pena de morte. Contra quem? Contra a mesma população que foi escravizada e que vem hoje pedir o direito das cotas no concurso. E qual foi, em sua maioria, a organização que patrocina o rebaixamento da idade penal? É exatamente a organização que não reconhece a Defensoria Pública, através dos seus maiores expoentes, o deputado Campos Machado. O deputado Campos Machado, engrossado agora por Telhada, por outros agentes da extrema-direita que tem essa pauta persecutória que daqui a um pouco vai propor a revogação da lei do ventre livre. É o próximo passo dele. É o próximo passo. Estamos vivendo tempos difíceis. O calibre 45 está apontado para a nossa cabeça. Parabéns à Defensoria por essa atitude corajosa de admitir nessa audiência pública a introdução das cotas raciais. Muito obrigado. Quero primeiro agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, que certamente contribui de forma sólida para o debate e para os argumentos que vão ser utilizados, estudados aqui por cada um dos conselheiros. Está desligado, meu professor. Obrigado. Agora sim? Microfone? Agora sim. Vou seguindo o regimento do Conselho, eu vou abrir então para a manifestação dos conselheiros e eu vou pedir para que a gente deixe as manifestações sobre a questão das cotas para a gente enfrentar na própria ordem do dia, já que o processo é o quarto da ordem do dia
E aí, entrando na ordem do dia, eu vou pedir inversão de pauta para que esse processo seja o primeiro da pauta e a gente enfrente já durante a pauta. Eu vou, então, abrir aqui para manifestações dos conselheiros, deixando esses assuntos para que a gente fale na ordem do dia. Quem quiser escrever, tá lá. É só uma questão de ordem, talvez, era a gente inverter, porque vamos falar sobre alguns comunicados. Acho que se desse para inverter, a gente tem um momento depois de fazer um comunicado. Pode fazer agora. Eu acho que o que for mais urgente, a gente pode tratar na sessão. O que não for, Vamos seguir o regimento, aí a gente fala sobre... Rapidinho, só queria destacar aqui 2 temas, rapidinho. A ouvidoria esteve em Diadema essa semana, né, queria compartilhar com todos. Né. A Diadema é uma unidade nova, né, eu acho que é uma unidade que tem já um aprendizado da Defensoria, não é? Eu acho que esse aprendizado está sendo aplicado lá, saí de lá muito contente, né? Tem, claro, algumas questões a serem enfrentadas, né? Destaco aqui o atendimento inicial, a acolhida dos assistidos, dos usuários e usuárias lá de Diadema, que é feita por servidores, por oficiais, né? Então a qualidade é clara, a gente nota a qualidade quando tem um funcionário da Defensoria treinado, preparado e com todo o histórico da unidade, então se percebe a diferença, né? Eu queria destacar isso, queria também agradecer a toda a equipe lá de Diadema, pela acolhida da ouvidoria, né? Pelo o trabalho que é feito também, lá já tem uma experiência, parece já de 4 anos de visita de CDPs, né? Eu estive lá no fórum, eles compartilharam comigo essa experiência, que é uma experiência difícil, né, de visitar o CDP lá de Diadema, e acho que isso logo depois acho que vai integrar todo o sistema de visitas aí também, né? Então acho que, mas eu queria já só fazer esse destaque. O outro tema eu queria convidar todos para o dia 30, às 17 horas, na Liberdade 32, para a gente fazer, vai ter uma audiência para se discutir o aprendizado da Copa, não é? A Defensoria tinha uma comissão, essa comissão acompanhou todo o período da Copa, as manifestações, junto com os movimentos sociais, e agora, dia 30, vamos fazer uma avaliação e tirar um aprendizado desse trabalho. Então, será lá na Liberdade 32. E, por fim, eu queria só destacar que hoje está tendo uma reintegração de posse, né? Mais uma violência contra o povo pobre ali na República, né? E estive lá, mais uma vez a Polícia Militar me barrou de entrar, não deixou nem a ouvidoria da polícia entrar e nem a ouvidoria da Defensoria. Então, mais uma vez, a Polícia Militar se apresenta como dona de todo o sistema. Ela faz todo o sistema de justiça. É um absurdo esse autoritarismo da polícia. Eu volto a insistir, nós temos que enfrentar esse autoritarismo da Polícia Militar. Ela não tem o direito de impedir o ouvidor da polícia e o ouvidor da Defensoria Pública, nem os defensores, de entrar numa reintegração de posse e acompanhar essa reintegração de posse. Então fica aqui meu protesto pelo impedimento da entrada da ouvidoria da Defensoria Pública nesse processo. Bom dia a todos. Rápido, na semana passada a gente concluiu o voto, né, as alterações necessárias frente à emenda constitucional número 80 do concurso de promoção. Eu gostaria de saber sobre data, uma data, publicação das listas de atividades e
editais referentes ao concurso do nível 4 para o nível 5 do ano passado e os que faltam deste ano. Obrigado. Não tem mais inscritos, né? Bom dia a todos e todas. Na verdade, só respondendo a indagação do conselheiro, a deliberação foi efetivamente publicada, acho que hoje, e agora tem o prazo, eu acredito que semana que vem a gente já publique a lista de antiguidade e o edital dos concursos, de todos eles, né? Vou falar, Fabiana. Bom dia, só queria fazer 2 comunicados muito rápidos para a gente poder adentrar a pauta. Só justificar a ausência da Franciane, a presidente da associação está envolvida na recepção entre hoje e amanhã dos presidentes de associação. Já haverá uma reunião na sede da APADEP em razão do evento de amanhã sobre a emenda constitucional 80, então por isso eu a represento na data de hoje. Queria aproveitar só para comunicar também rapidamente, no APADEP informa de ontem nós divulgamos a concessão da liminar na ADIM proposta pelo PGJ a respeito do novo regime previdenciário. A liminar foi concedida, nós estamos monitorando também essa ação, mas já foi feito um pedido da APADEP, que está sendo protocolado hoje na assessoria jurídica, para cumprimento dessa liminar em relação aos nossos colegas do 5º, 6º, de agentes também, que estão envolvidos, agentes de defensoria, e também solicitando, e aí peço ao presidente também esse empenho, a possibilidade de verificar o parcelamento, né, desses recolhimentos atrasados que são imensos em relação especialmente aos defensores do 5º concurso. Bom dia a todos e a todas. Gostaria só de registrar aqui que a segunda sub fará 2 reuniões relevantes com os defensores da capital na semana que vem. Uma reunião para tratar das primeiras impressões relacionadas ao atendimento aos presos provisórios na capital e uma outra reunião com os polos e com as unidades que realizam o segundo atendimento para a gente poder uniformizar algumas orientações e discutir um pouco esse tema. Para finalizar, só uma pequena fala sobre a fala da senhora Ana Bela Andrade, da Comunidade Brasil, que acho que foi a única fala que diferente do ponto hoje aqui que a gente vai enfrentar, que a Defensoria Pública está acompanhando, né, de perto. Há 2, 3 sessões a gente fez aqui uma apresentação, toda a assessoria de qualidade veio aqui para apresentar e como está sendo o acompanhamento e implementação do teleagendamento na Defensoria Pública. Então, pode ser realmente que isso tenha ocorrido, até mesmo como foi colocado aqui, mas o que a gente tem aqui, o trabalho que é feito, de que essa ligação é possível de ser feita da residência do próprio telefone público, né? Então, claro, vamos acompanhar, pode realmente estar aí ocorrendo falhas, mas a gente está acompanhando para cada vez mais aprimorar esse serviço. Eu vou então entrar na ordem do dia e desde já... Quero falar, senhor presidente. Tem um processo que acho que pode preceder a ordem do dia, porque ele é bastante rápido a sua apreciação, é um voto curto, e trata-se de um afastamento que é para o dia de amanhã. Até acho, inclusive, que pela importância desse evento, da necessidade dessa aprovação, isso também pode ter influência no próprio procedimento, processo aí dessa discussão que temos no dia de hoje, que é um afastamento para a emenda 80, né? Então, se concordarem, é um caso que eu recebi hoje, é um voto bem resumido, de concordar, quer dizer, há uma restrição aqui, mas é bem tranquila para que eu faça voto de mim. Então, a minha proposta é que se antecipe este processo, porque é para amanhã e pode acontecer da discussão que se vem aqui se arrastar até não sei que horas e, eventualmente, isso aqui ficará prejudicado. Eu vou propor da gente... Mas eu peço bem a todos para dizer que é bem rápido, de minha parte, não haverá maior prejuízo, não. Eu vou propor da gente fazer a inversão do 351 de 2013, esse processo para a gente já enfrentar agora, e depois a gente coloca um teto, talvez aí para 1 hora. A gente, nem se for para parar 1 hora, a gente faz a votação desse processo, em seguida daí a gente continuaria. Mas as sessões não precedem
É exceção? Mesmo assim, de minha parte. Há alguma restrição? Não, a restrição não é isso. Há 26 inscritos, eu vou votar para aprovação de 20, os que têm documentos. Nada complicado. Mas não vejo problema, não. A mesma sem exceção, de minha parte. Também. Tá? Bom, vamos deixar para depois, a gente para 1 hora e daí a gente continua. Vamos parar 1 hora então nesse tema? Oi? Vamos parar 1 hora então nesse tema? 1 hora? Não, eu tô falando, se chegar até 1 hora, né? Quer votar então? 1 hora da manhã, só quer falar? Não, 1 hora da tarde. Pode, 13 horas. Pode encaminhar, pode fazer sua votação. Pode encaminhar. Bom, é um voto bem curto. É da escola o requerimento, é o 330/14, afastamento de defensores para a participação no seminário Defensoria Pública, Emenda Constitucional 80/2014, a ser realizada no dia 24 de outubro, que é amanhã. Aí eu vou até resumir, se me permite aqui, eu narro aqui como é que veio o processo, tal, é protocolado ontem, tal, eu não vou falar sobre o evento aqui, que já é sabido do que se trata. Aí eu falo que pela documentação autuada, observa-se que foram disponibilizadas 30 vagas para a participação no evento. Houve inscrição de número maior do que o oferecido pela escola da Defensoria, contudo a própria EDEP relaciona no requerimento apenas 26 defensores. E ainda assim, somente 19 dos quanto relacionados atendem os requisitos exigidos no tocante à documentação indispensável para a aprovação do pedido de afastamento. No dia de hoje, foi ainda juntado ao processo aqui por um e-mail, né, a complementação da instrução, de sorte que mais uma defensora fica incluída nessa relação. Eu que vou relacionar, não dispenso ler os nomes aqui, mas se quiserem estão aqui, 20 defensores que juntaram todos os documentos exigidos, tempestivos, aqui relacionados desse processo. Houve a inclusão de uma que não tinha feito isso, mas fez na manhã de hoje, eu considero válido. Há um caso específico que eu relaciono aqui, que é o do defensor Rafael Lessa Vieira de Sá Menezes, porque ele é coordenador auxiliar do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania. Ele manifestou-se expressamente no sentido de não ser necessário o afastamento, porque ele substitui a coordenadora titular daquele núcleo, e ele já está afastado das atividades ordinárias para atuar no núcleo. Então, por isso é dispensável o afastamento. Eu digo aqui, nada impedindo que ele participe do evento. E no mais, portanto, atendidos aqui os demais ditames, é de ser aprovado o afastamento desses 20 defensores, e se permite, eu vou ler aqui pelos nomes só dos que eu proponho em deferimento com base no enunciado número 4, para não atender os requisitos, e todos eles já relacionados pela própria escola, e eu conferi, realmente falta ou a declaração exigida aqui de que não vai ter atividade extraordinária ou no núcleo no dia do afastamento, ou então falta a autorização da coordenação da regional ou da unidade local. Aqueles que terão o indeferimento são André Eugênio Marcondes, por não apresentar documentos. Todos é a mesma coisa, né? Bruna Gonçalves Loureiro de Andrade Barros, essa que tinha que regularizou hoje, a Luana Pereira do Amaral, Nelise Cristino de Castro Santos, Rafael, desculpe o que eu citei agora, né? Lúcia Tomé Reinert, e só. Esses aí, em relação a esses, o voto é pelo indeferimento, pelo não atendimento da documentação. Por fim, só para que os conselhos saibam, há 30 vagas disponibilizadas. Então, na realidade, com esses indeferimentos, estão sendo aprovados, pelo meu voto, 20 nomes. E haverá um 21º, que é o Rafael, que se inscreveu dispensando o afastamento. Se entenderem que o curso é mais importante do que o enunciado, eu não me oponho que se aprove os demais também. Só pontuar aqui que é uma inversão à pauta e não exceção. Vamos caminhar para a votação. Então, nos termos do voto do relator, pode falar. Eu só quero uma dúvida sobre isso. Falou incluir os demais, quais demais? Não, esses que foram definidos. Assim, bom. Que foram definidos ou lista de suplentes? Eu li, não há suplentes, né? Então, tudo bem.
Eu li só os deferidos. Se quiser, eu leio o nome dos deferidos. Então, os termos do voto do relator, quem concorda com o texto como está, aprovado por unanimidade. Vai aprovar os 6 que não tem. Enunciado para eles, né? Eu votei pela exclusão por força do enunciado. Não pode estar vazio. Desses 6 aí, 6, 7, né? Que uma eu sei que não veio mesmo, porque eu conheço, não veio mesmo. Já sei disso. Os demais, não tenho notícia. Posso só tirar uma dúvida? Houve manifestação negativa do coordenador ou faltou... Dá para falar isso rapidinho. No caso do André Eugênio, faltam documentos a respeito da não atuação dele no dia em atividades, não atuação, em atividade extraordinária. Bruna Gonçalves, mesma coisa. Luana, mesma coisa. Todos é a mesma coisa também. Nenhum é problema da coordenação, não. Todos é a mesma coisa. Ou seja, o que está faltando é a declaração do próprio interessado de que no dia do evento ele não está... Posso contestar? Nesse caso, considerando que o processo foi colocado em votação assim, bastante em cima da hora, sem oportunidade desses defensores regularizarem, como a gente já teve experiências anteriores, que houve um tempo hábil para que houvesse a regularização, e não havendo manifestação de coordenador, no sentido de que haverá prejuízo à prestação do serviço, que não há prejuízo. Eu entendo que esses 6, excepcionalmente, pela pouca antecedência, pouca possibilidade de ausência de possibilidade de regularização, pela inclusão desses 6 nomes. É por isso até que eu coloquei aqui lá dentro. Eu não estou contra isso, mas eu gostaria de dizer que em todos esses casos, eu li um por um, eles fizeram as inscrições por e-mail. Eu acho tão simples, na hora da inscrição, ele já colocar. Apesar de que também, por outro lado, na hora que ele se inscreve, não é pedido isso, né? Porque pede-se essa comprovação a partir do sorteio. Aí ele tem que dar, aqui é verdade, né? Ele teve um único dia, aliás, nesse ponto, tenho que informar também, né? O sorteio foi feito no mesmo dia em que se deu de prazo para que ele se manifestasse, ou seja, houve menos de 24 horas, isso é verdade. Mas você vai encaminhar pelo indeferimento? Bem, eu tinha encaminhado pelo indeferimento, mas eu entendo que as razões são relevantes, caso queiram excepcionar. Só para fazer uma consideração, levando em consideração acho que a fala da Kátia e o que o Pedro levantou, por se considerar afastamento por conta de atividade de núcleo, a gente sabe que os núcleos já têm uma agenda previamente definida das suas sessões todas as sextas-feiras. São 2 núcleos por sexta-feira. Então isso já é previamente aprovado junto com a primeira sub para o ano inteiro. Então, eu acho que essa exiguidade mesmo, e até de repente essa ciência de que os seus colegas não teriam um núcleo nessa sexta-feira, poderia, nesse caso concreto, fazer o afastamento da súmula. Porque realmente, a gente teve, para o colega que vai fazer uma inscrição ontem para ser votado hoje com o curso que é amanhã, eu acredito que o enunciado pretendia é justamente jogar nas costas do conselho aquela dificuldade toda, aquela diligência. Mas nesse caso específico mesmo, eu estou colocando essa dificuldade do prazo do colega que teve um dia só para correr atrás de toda a documentação e aí está voltando só o afastamento para o núcleo, né? Que já é padronizado. Parece que, senhor presidente, parece que só abrange 6 colegas, dos quais, segundo o conselheiro Bruno, um está no gozo de saúde. Os 5, então, dos 5 tem 2 que são pertencentes a núcleo. Então se saíram 3. Então é um espectro de colegas muito pequeno. Então, para que não haja questionamentos, prejuízo e tal, eu caminho no sentido geral. Kátia e também o conselheiro Pedro também, acho que talvez muito. Eu vou refazer então, votando pela aprovação de todos os afastamentos, à exceção da única defensora que se manifestou para mim expressamente de que não virá mesmo, que é a defensora Nelise Cristino.
Essa é a única disponibilização que não virá mesmo o evento. Fora ela, então, me manifesto pela aprovação de todos. Eu só vou discordar aí do conselheiro Pedro, da conselheira Cátia, do conselheiro Luiz Eduardo e do conselheiro Horácio, porque eu acho que assim, a intenção do enunciado fosse que nós incutíssemos na carreira a necessidade de se observar a deliberação pro afastamento, né? E no caso, não foi um documento que se faltou, foi uma simples declaração que pode ser feita imediatamente com a inscrição. Então, eu acho que não é o caso de nós afastarmos o enunciado, até porque, nesse caso, como é um evento que todos estava sendo declarado há muito tempo, é um evento da própria defensoria que vai se realizar na nossa casa, eu particularmente discordo. Eu acho que temos que manter o enunciado, até por questão de coerência, porque também exigimos a mesma diligência nos outros concursos. Vamos manter a ordem. Próximo escrito. Eu acho que não, porque seriam 3 pessoas que estariam faltando. Amanhã já não vai ter sessão do conselho, todos nós vamos estar no evento. Então eu acho que esvaziado não vai ficar. Eu acho também que está tendo uma confusão. O enunciado não é para autorizar o afastamento, é para abrir diligência. Ainda assim, a gente não vai ter as declarações dele, não só de coordenadores, e também deve estar faltando as declarações de atividades extraordinárias também. Então, a gente teria que superar o enunciado, mas não para afastar, mas para abrir prazo para que eles apresentem a declaração. Em que horas a gente vai votar isso? Não tem como. Acho que o enunciado tem que ser preservado no caso e a gente tem que votar para deferimento. Na linha do que o Augusto falou, na verdade, eu acho que é até temerário a gente autorizar sem a declaração de que ele não está afastado, porque, na verdade, a atividade extraordinária não é só núcleo. Tem várias outras atividades, inclusive triagem, atendimento a preso provisório, atendimento em SIC e tal, e que se autorizar o afastamento, ele simplesmente vai poder deixar de ir nessa atividade e realizar essa atividade para participar do curso. Sem tempo também para a regional se preparar para poder cobrir essa ausência. Então, por isso é que eu acho que tem que ser, no primeiro momento, indeferido. E, excepcionalmente, se quiser dar um prazo, seria para apresentar a declaração até um período, só que como não há tempo hábil, acho que não é o caso. Então, eu encaminho no sentido de deferimento dessas pessoas. Então, vou encaminhar para a votação. O Pedro vai encaminhar para definir. Vindo, fica estranho, né? O voto originário que está escrito aqui é o de indeferimento. Qual que é o seu? Sim. Agora, eu entendi as razões, mas eu achava que fosse algo simples, eu até falei, né? Mas não é tão simples, então vamos manter o voto original. Vamos mudar esse voto. O original é pelo indeferimento. Então, nos termos do voto do relator, pelo indeferimento, quem concorda mantém-se como está. Então, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, Cátia e Horácio. Então, agora, seguindo a pauta e com a próxima inversão, eu vou chamar o CSDP 351 de 2013, interessados, Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado, Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito, Instituto Luiz Gama. O assunto é proposta de alteração da Deliberação 10 de 2006, que estabelece regras para a realização de concurso de ingresso na carreira de defensor público. Já viu o voto do conselheiro relator, Pedro Avelar, foi feito pedido de vista pelo conselheiro Bruno Viragaia, que está com a palavra. Bom dia a todas e a todos. Peço desculpa o voto é extenso, relativamente extenso. Então espero que não se cansem, né, com as falas. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimos participantes. Sempre que essa questão do tratamento compensatório ou preferencial para o negro é levantada, alguns dos nossos amigos recuam, horrorizados. Ao negro deve-se garantir a igualdade, eles concordam, mas ele não deve pedir mais nada. Na superfície, isso parece razoável, mas não é realista, pois é óbvio que se trata de um homem, pois é óbvio que se um homem entra na linha de partida de uma corrida 300 anos depois de outro, o primeiro teria que realizar uma façanha incrível a fim de alcançá-lo. São as palavras de Martin Luther King. Trata-se... Por favor, a gente não se vai
voto e a manifestação dos conselheiros. Já não é fácil fazer essa leitura para a gente diante de muita gente. Debate independente do teor das manifestações. Trata-se de proposta de alteração da deliberação número 10 de 2006 do Conselho Superior da Defensoria, que estabelece regras para a realização do concurso de ingresso à carreira de defensor público, formulada pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, Núcleo Especializado de Combate à Discriminação, Racismo e Preconceito e o Instituto Luiz Gama, em especial para a implementação e regulação do sistema de cotas étnico-raciais na instituição. Em síntese, afirmo que cabe ao Conselho Superior, dentro da autonomia da Defensoria Pública, a edição de deliberação para regular a adoção de política de cotas étnico-raciais para negros e indígenas no concurso de ingresso na carreira de defensor público, eis que seu poder regulamentar encontra amparo em autorização direta do texto constitucional e na lei do Estatuto da Igualdade Racial. Foram juntados parecer jurídico elaborado pelo Instituto Luiz Gama, sustentando a legalidade da adoção de cotas étnico-raciais dos concursos públicos para ingresso na carreira de defensores públicos do Estado de São Paulo. 2. Relato do comunicado proferido em sessão do Conselho de 12 de julho de 2003. 3. Texto do artigo História e Memória Nacional no Discurso Jurídico, o julgamento da DPF 186, de Evandro Charles Pisa e Guilherme Scott, onde é apresentado o debate histórico a partir da judicialização das cotas raciais, e 4 minutos de alteração da deliberação 10 de 2006. O ilustre conselheiro relator, Dr. Pedro Antônio de Avelar, proferiu voto no sentido de não conhecer do pedido, eis que não haveria previsão legal para que o Conselho Superior regulamentasse a matéria, seja por ausência da Lei Orgânica Paulista, seja por ausência na Lei Orgânica Nacional. Afirma o nobre relator que a Emenda Constitucional 80 de 2014, ao dispor que se aplica às defensorias públicas os dizeres do artigo 93 e 96, inciso 2º, ambos da Constituição Federal, passou-se a exigir lei complementar de iniciativa da instituição para, aspas, ditar princípios do concurso público de ingresso à carreira, fecha aspas, já que aquela norma dispõe sobre o requisito de 3 anos de atividade jurídica para o candidato bacharel em Direito prestar o concurso de ingresso à carreira. Fundamento, outrossim, que a Constituição Federal traz normas gerais de aplicabilidade à administração pública, no que tange ao ingresso a cargos por meio de concurso público, nos termos do artigo 37 a 42 da Carta, ressaltando que somente a lei poderia criar requisitos para investidura. Em um resgate histórico, foi rememorado que o artigo 90 e 75 da Lei Complementar 988/2006, que tratam do concurso para a Defensoria Pública e estagiários, sucessivamente, em seu texto original, aprovado na Assembleia Legislativa, continha expressamente a previsão de cotas raciais para ingresso na carreira. Da mesma forma, tal texto original prescrevia que caberia ao Conselho Superior regulamentar e realizar o concurso de ingresso na carreira com a instituição de políticas de ações afirmativas, artigo 31, inciso 9 da Lei Complementar 988. Ambos os artigos foram vetados pelo governador, sendo que ato contínuo encaminhou o projeto de lei para adoção de cotas raciais do concurso da Defensoria. O projeto, hoje alterado por nova proposta legislativa, encontra-se em tramitação na conservadora Assembleia Legislativa. Vale consignar que, adentrando no mérito, embora tenha proferido voto pelo não conhecimento do pedido, o ilustre relator afirmou que, em tese, o pedido se contradiz com o princípio constitucional da igualdade, artigo 5º, inciso 1º da Constituição, bem como que a proposta se limita a discutir o elemento de discrime étnico-racial, deixando de lado outros grupos e minorias. Nesta linha, voltou pelo não conhecimento do pedido. Eis o relatório. Da competência do Conselho Superior da Defensoria Pública. Importante, primeiramente, reconhecer que o Conselho Superior da Defensoria Pública tem competência para exercer o poder normativo no âmbito da instituição e, nesse sentido, deliberar sobre a abertura, organização e regulamento de concursos de ingresso na carreira de defensor público. Nunca é demais relembrar que este poder de se autorregulamentar deriva diretamente e cada vez mais fortalecido da Constituição Federal. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 134 da Constituição Federal asseguram às defensorias públicas estaduais a autonomia funcional e administrativa, dispondo que lei complementar prescreverá normas gerais para sua organização nos estados. A Lei Complementar Federal, número 80, Lei Complementar 80 de 90, estabeleceu regras gerais para as defensorias públicas estaduais, sendo que, no estado de São Paulo, a instituição é regulamentada pela Lei 988 de 2006. Importante frisar que nossa autonomia foi reiterada e reforçada com a promulgação da Emenda Constitucional 80 de 2014, onde então se aplicou os dizeres do artigo 93 e o inciso 2º do artigo 96 da Constituição Federal.
Especificadamente em relação aos concursos públicos realizados pela Defensoria Pública, os artigos 31 e 90 da citada Lei Orgânica estabelecem o poder normativo do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para deliberar sobre a abertura, organização e regulamentação do concurso de ingresso na carreira de defensor público, assim dispondo. Artigo 31. Ao Conselho Superior compete, inciso 17, deliberar sobre a abertura e organização de concurso de ingresso na carreira de defensor público, observando o disposto no artigo 90 desta lei complementar. Artigo 90. O ingresso na carreira de defensor público do Estado far-se-á no cargo de defensor do Estado nível 1, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, promovidos pelo Conselho Superior com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Sempre que o número de cargos vagos for igual ou excedente a 10% do total, proceder-se-á à abertura de concurso pelo Conselho Superior, que indicará os defensores públicos que nesta respectiva questão e deliberará acerca de seu regulamento. Ou seja, a legislação ora referenciada autoriza a Defensoria Pública a regular, por meio de norma própria, seu concurso de ingresso à carreira. O poder normativo regulamentar do concurso público para a Defensoria Pública reside no seio do Conselho Superior da instituição, a quem cabe deliberar sobre o assunto por força de mandamento legal. Portanto, e sem maiores esforços interpretativos por hora, o Conselho Superior da Defensoria Pública tem, sim, competência para editar normas regulamentadoras da instituição, inclusive sobre o ingresso na carreira por meio de concurso público, restando, portanto, a análise se a regulamentação de cotas étnico-raciais encontra-se dentro dos limites legais de seu poder regulamentar. São muitas palavras passando aqui pela gola da camisa, melhor abrir, né? E a resposta claramente é positiva. Temos o suficiente amparo constitucional, princípio da igualdade material. Temos o suficiente amparo constitucional, temos o eficiente amparo legal, o Estatuto da Igualdade Racial, que dispõe sobre a políticas de inclusão por meio de ações afirmativas. E temos o suficiente amparo jurisprudencial, posição da mais alta corte do país sobre a constitucionalidade de ações afirmativas e autonomia constitucional, para garantir segurança jurídica que, diga-se, nunca será absoluta, para a edição de regulamentação interna que dispõe sobre cotas étnico-raciais na instituição, independentemente de lei formal e específica para o caso. Por óbvio que a lei é um instrumento normativo que traz a maior imperatividade social, estabilidade temporal e segurança jurídica. Mas também é óbvio que na busca desses elementos, ou mesmo das implícitas resistências ao cumprimento das leis, o Brasil tem a cultura de editar leis para explicitar o que outras leis já prescrevem sobre determinado tema. O Brasil é um dos países que mais produz leis, e nem por isso implica em dizer que somos um país de justiça igualitária, que temos um costume de respeito ao imperativo legal, e muito menos um país em que o fato de existir uma lei é sinônimo de termos alcançado a segurança jurídica do que está de fato disposto nela. O excesso normativo decorre muito mais da perda do seu valor social como norma ou resistência silenciosa no seu cumprimento do que propriamente da necessidade de se buscar segurança jurídica. Por isto, a necessidade de se produzir lei para garantir a aplicabilidade de outra lei, de idêntico teor, seja porque não recebeu da sociedade o valor merecido ou porque ainda encontra resistência implícita para sua real aplicabilidade pelos ditos operadores do direito. De acordo com o relato do Grupo de Trabalho da Consolidação das Leis, montado em 2007 e 2008 na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, aspas, segundo o levantamento da Casa Civil da Presidência da República, no Brasil existem cerca de 180 mil normas federais, entre leis, decretos-leis, instruções normativas, comunicados, portarias e resoluções. A maioria não tem mais utilidade, pois são conflitantes com leis posteriores ou com a própria Constituição de 88. Estão ultrapassadas ou não têm mais efeito prático na vida do cidadão. Em meio ao cipoal jurídico que se formou, devido às diversas práticas adotadas no processo de elaboração legislativo, ou por sermos adeptos de vertente romanista do direito, que tem como princípio a elaboração crescente de leis paralelas sobre o mesmo assunto, o caos no ordenamento jurídico mostrou sua face, e o processo de consolidação das leis foi a solução encontrada para organizar algo que está absolutamente fora de controle. O trabalho da consolidação das leis cumprirá um importante papel de quebrar paradigmas. Já está comprovado que somente produzir leis não basta. É preciso torná-las aplicáveis por meio de um amplo trabalho que possibilite identificar o que já temos e o que realmente precisamos. Teremos um resultado efetivo através da consolidação da legislação, que nada mais é do que deixar apenas uma lei que regule todos os aspectos do assunto, revogando todas as anteriores. Fecha aspas.
a desvalorização da legalidade decorrente inclusive da exigência de um excesso normativo, é o que gera um efeito contrário àquele objetivado com a edição de leis, que é a segurança jurídica. E o presente caso demonstra que exatamente a quando não da resistência e do conservadorismo do Estado na implementação de políticas públicas de autocorreção das ilegalidades históricas cometidas, onde vozes retomam a ideia de explicitação de lei para o que já está de fato descrito. Estamos falando sobre a possibilidade de se garantir a participação da população negra em condições de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país, promovida prioritariamente, entre outras, pela implementação de programas de ação afirmativa destinadas ao enfrentamento das desigualdades étnicas, no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamento público, acesso à terra, justiça e outros. Para isto, a Constituição já seria o suficiente para garantir a irradiação de seus efeitos na busca da igualdade material nos demais atos normativos, como bem descrito por Daniel Sarmento, procurador da República. Aspas. A doutrina tem afirmado que o poder público não está vinculado apenas à lei, mas também, e acima de tudo, à própria Constituição. Em outras palavras, entende-se hoje que o Estado está subordinado, não apenas à lei formal, mas a um bloco mais amplo de juridicidade, que é integrado também pela Constituição. Como consignou o ministro Gilmar Mendes no voto que proferiu na ADC 12, aspas, portanto, quando a Constituição, em seu artigo 5º, 2º, prescreve que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, deve-se entender o conjunto do ordenamento jurídico, cujo fundamento de validade formal e material encontra-se precisamente na Constituição. Traduzindo em outros termos, a Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja previamente estabelecido na própria Constituição e nas normas dela derivadas. Assim, é certo que não apenas a lei em sentido formal, mas também a própria Constituição emite comandos normativos direcionados à atividade administrativa. Fecha aspas. Nunca é demais repetir que o princípio da igualdade constitucional quer dizer que impor tão somente uma igualdade formal, onde todos são iguais independentemente de suas desigualdades, é acentuar as diferenças entre os grupos e entre os indivíduos. Por isso, nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, aspas, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas a própria edição dela sujeita-se ao dever de dispensar tratamento equânime às pessoas. Fecha aspas.